Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Esse vídeo é para nossa atividade online 03, portanto, a nossa terceira atividade. O tema é Elementos da comunicação e funções da linguagem. Muito bem, a comunicação é o elemento assim mais dinâmico da humanidade, né? A nossa interação, o nosso processo comunicativo é uma coisa muito vasta. E a gente se comunica de maneira verbal e não verbal, e tudo isso é muito complexo, né? Tem vários estudos importantes sobre essa área, muita gente da antropologia, da sociologia, da filosofia, da linguagem, né? Estuda esse fenômeno da comunicação humana, e nós vamos usar como base aqui o estudo do professor, do linguista, do estudioso Roman Jakobson, que é um russo, que é um estudo muito aceito. Ele diz que todo ato comunicativo tem na sua estrutura interna, no seu funcionamento, 6 elementos para fazer com que ele possa funcionar. Todo ato comunicativo efetivo, né? Então, quando acontece um problema em um desses elementos, o ato deixa de ser efetivo. E aí acontece um elemento externo, que é um sétimo elemento chamado de ruído. Mas vamos lá então. O primeiro elemento, segundo o Roman Jakobson, é o emissor, que é aquele que processa a mensagem e que emite a mensagem para o meio externo. O segundo elemento é o receptor, que é aquele que recebe a mensagem e processa ela do externo para o interno. Então nós temos dois lados do diálogo, né? Emissor e receptor. Aquele que destina e aquele que é o ponto de destino daquilo que está no meio da comunicação, que o Jakobson chama de mensagem. A mensagem é tudo que é transmitido de um para o outro, do outro para o um, né? Essa interação de vai que vem, que vem que vai, porque uma hora um é emissor, outra hora o outro é emissor, porque o diálogo é assim, né? Fica essa troca constante dentro de um contexto específico. Então, tudo que se troca é chamado de mensagem. Agora, é importante lembrar que todo texto formal, uma aula, um filme, uma palestra, todas as mensagens se reúnem em favor de uma mensagem maior, de uma mensagem central. Então, nós temos aí a mensagem como objetivo da comunicação. A mensagem, então, é o próprio objeto da comunicação, mas também é o objetivo da comunicação, se nós pensarmos nas comunicações formais, que é o caso dos textos, dos filmes, das palestras, das aulas, dos vídeos em geral, e assim vai, né? Nós temos então 3 elementos, emissor, receptor e mensagem, que fica no meio dos dois aí. Para essa mensagem chegar até o receptor, o emissor precisa enviar ela segundo um código específico para que tenha acesso. Os códigos são verbais e não verbais. Um código verbal, por exemplo, é a fala, né? A língua portuguesa em fala, o inglês em fala, o espanhol em fala, ou o escrito, né? Toda a língua falada ou escrita é o que a gente chama de linguagem verbal. Então, o código verbal usa a língua, a estrutura da língua, as regras da língua como meio para o processo de interação e comunicação. Já os códigos não verbais são aqueles que usam de outros elementos. Por exemplo, o código de trânsito usa as placas, Libras usa os sinais, né? Braille usa os pontinhos, né? Então você tem aí várias formas, vários códigos que são não verbais, que são utilizados para a comunicação. O código, então, é um conjunto de símbolos que reúne, que faz a mensagem ter um conteúdo formalizado, né? De alguma maneira estrutura essa mensagem. Para que esse código e essa mensagem chegue, é preciso que a mensagem seja enviada por meio de canais. Nós temos 5 antenas para o mundo, bonito dizer isso, né? 5 antenas para o mundo. Nós temos a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição, né? Então são 5 sentidos, 5 antenas para o mundo, e nós utilizamos esses elementos do nosso corpo, para as nossas antenas, né? Nossos sentidos, para poder receber as mensagens e para enviar as mensagens. Então, se eu envio uma mensagem escrita, essa mensagem ela vai pelo canal de um texto vista pela visão. Então, o canal é visual por meio do texto escrito, né? O filme, por exemplo, tem 2 canais. Esse vídeo aqui, por exemplo, tem 2 canais. O canal visual, que vocês estão me vendo aqui, né? E tem o canal auditivo, que vocês estão me escutando. Então, você tem 2 canais aqui,
em atividade dentro desse vídeo, né? Se nós pensarmos que uma pessoa que tem deficiência visual, ela vai escutar esse vídeo, ela vai usar apenas um canal. Mas nós, por exemplo, não temos condição de ler um texto em braille. E a pessoa que tem deficiência visual e aprende a ler o código do braille, ela lê por meio do canal do tato. Olha que interessante. Então, o canal é o meio físico por onde a mensagem transita para chegar do emissor para o receptor, né? Para poder chegar no trânsito correto. Então, emissor, receptor, canal, código e mensagem. O último elemento, que é o sexto, é o referente, que é o assunto daquilo que se fala. Então, é o tema da conversa, o assunto da conversa, é o referente. Toda conversa tem um assunto, toda conversa tem um tema ali que está no processo de interação entre os dois ali, emissor e receptor. Então, se nós pegarmos como exemplo, essa nossa conversa aqui, por exemplo, eu sou emissor, vocês são receptores, nós estamos aqui transitando mensagens a respeito do referente, que é elementos da comunicação e funções da linguagem. Né? Não chegamos ainda a falar sobre funções da linguagem, vamos falar, mas o nosso referente é esse. A nossa mensagem central é que todo ato de comunicação tem dentro dele, dentro de sua estrutura, 6 elementos que compõem esse ato, e quando esse ato não funciona bem, aconteceu um ruído. Por exemplo, se o canal não foi bem utilizado, se eu estou falando para a pessoa, mas ela tem um problema auditivo, ela não vai escutar, então teve ruído. Se eu estou filmando e a pessoa tem deficiência visual e ela não consegue ver, teve um ruído ali. Né? Se eu estou falando de um assunto que ninguém entende, teve um ruído referente ao conteúdo, né? Ao tema. Então, o ruído é aquilo que obstrui o processo padrão da comunicação. Os nossos canais aqui, então, visão e audição, por meio do vídeo, e o código é a língua portuguesa, né, falada, porque nós temos também, durante a aula, a escrita, mas nesse momento aqui, estamos falando de uma interação específica, nós estamos falando de uma língua portuguesa, então, código, língua portuguesa falada. Então, emissor, eu, receptor, vocês, código, língua portuguesa falada, canais, visão e audição, mensagem, existem elementos dentro da comunicação e o referente, elementos da comunicação, tá certo? O Jacobson fundamentou uma relação do modo como nós praticamos a linguagem, damos função à linguagem ligadas aos elementos da comunicação. E ele elencou 6 funções da linguagem. A primeira função é a função que a gente chama de função emotiva, que tem a ver com o emissor, quando fala dele mesmo, que traz uma carga emocional de primeira pessoa, né? Então, se você pegar uma autobiografia, um texto autobiográfico, um texto de memória, geralmente a pessoa está falando dela mesma, quando eu era mais novo, eu vivia em tal lugar, eu cresci em tal lugar, estudei em tal escola, né? Você percebe uma carga emocional ali da pessoa contando a própria história, ela sendo narradora e personagem ao mesmo tempo. Aquilo ali é função emotiva. A gente vê muito nas músicas caipira e nos textos de memória e nos textos autobiográficos. Outra função é a função metalinguística, que é a função da linguagem utilizando a própria linguagem. Se nós pegarmos uma gramática, por exemplo, ela é carregada de metalinguística. O dicionário é carregado de função metalinguística. A enciclopédia carregada de função metalinguística. Por quê? Porque é um elemento da língua sendo explicado por vários outros elementos dessa própria língua. Então, o dicionário é assim, né? Você tem um verbete sendo explicado por vários outros. É assim que a metalinguística se dá. Mas nos textos correntes, a gente tem várias explicações, conceituações, definições que também são metalinguística, inclusive professores, para explicar os elementos, os conceitos da aula dele, ele sempre usa a função metalinguística. Agora, por exemplo, estou usando função metalinguística para explicar ela própria. É a metalinguística, né? Outra função é a função referencial, que é a função mais objetiva, direta ao referente, como o próprio nome diz, referencial, né? É a função ligada ao conteúdo, ao tema. Se nós pensarmos no jornalismo de âncora, né? Eles nunca desenvolvem nada, eles só falam as manchetes, eles dão só as chamadas. Quem desenvolve são os repórteres. Num texto, num jornal escrito,
a gente tem ali as informações mais objetivas, né? Também na publicidade, você tem alguns momentos em que há uma ordem ali, há uma forma mais injuntiva, imperativa, em que a mensagem ela é objetiva, isso é função referencial, não tem floreios, né? Vai direto ao ponto. No nosso caso específico, a gente tem em quase todo o texto, em algum momento em que o texto deixa de florear e vai lá no seu objetivo específico do tema, né? O autor vai lá e fala do tema. Essa aula, por exemplo, ela é muito objetiva porque o vídeo é curto, então tem muito de função referencial. Outra função que é assim, para além da função referencial, é a função poética, que é a função do enriquecimento do vocabulário, o enriquecimento da forma de usar a linguagem. Então, se eu jogo com a linguagem, se eu escolho palavras mais bonitas, isso é função poética, né? Um jeito específico de dizer. Não é só na poesia, mas na forma de dizer. E tem poéticas específicas, né? O Zezé de Camargo usa uma poética para falar do amor de uma maneira, o Djavan usa outra, né? Cada um vai usar a poética de uma maneira específica para falar do mesmo tema, porque cada um nivela um jeito de ornamentar a linguagem de maneira que ele quer atingir o seu receptor. A outra função é a função fática, que tem a ver mais com um processo de inaugurar um tema que ainda vai surgir, então é muito mais uma comunicação sem assunto, sem tema, que são os cumprimentos, aquela relação de começo ou de fim de conversa, né, que não tem mais tema, ou quando nós estamos no meio de uma conversa em que a pessoa fica assim, entendeu? Ok? Tudo certo? Ela fica parando a comunicação para saber se a comunicação está no trilho. Esses elementinhos pequenos aí que entram dentro da comunicação é chamado de função fática. E por fim, a função conativa, que é a função da persuasão, que é quando o emissor quer persuadir o receptor a fazer ou a pensar como ele. Os grandes pessoas que sabem persuadir são os pastores, os padres, os líderes, né? Os políticos, eles usam muito bem a função conativa, a função persuasiva. O vendedor, por exemplo, precisa saber muito bem persuadir o seu receptor, né? Então ali a função, ele usa a linguagem de maneira assim, para causar um convencimento no outro. Isso é função conativa, né? Então são esses elementos: emissor, receptor, canal, código, mensagem, referente, e são essas as funções: função emotiva, metalinguística, referencial, fática, poética e conativa. Tá bom? Muito obrigado a vocês, um abraço.